18, título dessa mensagem, veio ao meu coração, sabe? Eu li essa palavra, assim, caramba, essa palavra para hoje, então, está aqui, cada um com a sua carga. Cada um com a sua carga. Versículo 18 diz assim: o anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Aí falei do Botafogo, meu Deus do céu. E os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher chamada Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. 22 diz: eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Diga isso aí mais uma vez: que outra carga vos não porei. Versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer, vem a promessa do vencedor: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem esteve aqui pela manhã? Quem esteve? Lembra que eu falei das nações? Lhe darei autoridade sobre as nações. Está no céu, está falando de um mundo vindouro. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que suportar todas as pressões, eu vou dar a autoridade sobre as nações. Versículo 27: e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é uma noite de celebração, uma noite de alegria, uma noite prazerosa, porque estamos como igreja, Deus, desfrutando das promessas do Senhor nesse lugar, desfrutando do sonho do Senhor nesse lugar, porque o Senhor sonhou com a sua igreja. O Senhor, Pai, sonhou com a noiva do teu Filho Jesus, e essa noiva chama-se igreja. Obrigado porque o Senhor tem adornado ela, preparado ela para o grande dia do casamento. E Deus, sabemos que a maneira do Senhor adornar, preparar, é com a tua palavra. Ó Deus, limpando-nos com carinho, com amor. Então, que nessa noite possamos desfrutar mais uma vez do carinho do Senhor, do amor do Senhor, da disciplina, do ensino da tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ter os nossos olhos do coração abertos para enxergar o que tu tens para falar conosco. Que o teu Espírito encontre lugar nessa noite aqui, que tenhamos ouvido para ouvir o que teu Espírito diz à igreja que está aqui no Projeto Vida Nova, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar algumas coisas muito interessantes aqui, um texto que fala de uma das 7 igrejas da Ásia, né? Começando lá Apocalipse, cada igreja com a sua particularidade. Depois os irmãos podem ler cada igreja. Cada igreja está vivenciando um desafio, um problema. Cada igreja tem um alerta de Jesus, né? E cada igreja tem uma promessa. Tem a sua carga, tem o seu encargo, tem o seu desafio, mas cada um também tem a sua promessa. Primeira coisa que a gente vê na igreja de Tiatira é uma coisa muito interessante, que logo no início é falado. Diz assim: eles haviam crescido
nas boas obras. Olha, então era uma igreja que começou e que não parava de crescer. Diga comigo, uma igreja que começa... mas come festa, né, amado? Né, amado? Vamos lá, então, uma igreja que começa e não para de crescer. E aí esse crescimento fala de tudo, amado. Basicamente o que diz aqui está lá no texto, olha só. Olha lá, versículo 19. Conheço as tuas obras, olha, e o teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança. Então é uma igreja que está crescendo em salvação, tem gente se convertendo, a igreja está crescendo, mas é uma igreja que não cresce apenas na quantidade, também ela tem qualidade. Então você percebe que é uma igreja que percebe desfruta e percebe a importância da comunhão com os irmãos. Ela é uma igreja que cresce, é uma igreja que está crescendo em fé também. Então é uma igreja que cresce, uma igreja que começou a crescer. E essa é a vontade de Jesus, uma igreja que cresce. Jesus não tem uma vontade, não tem um plano para a igreja, que a igreja fique numa zona de conforto. Jesus não tem para a igreja, para nenhuma comunidade, sabe, para nenhum grupo familiar que fica ali, somos corpo, assim, alô meus amigos aqui, tão bom estarmos juntos, ai que lindo, sabe, aquele processo de retroalimentação simbiótica, sabe, de dependência mútua, e se não estiver ali juntos, parece que ficam adoecidos, na verdade não percebem que já estão adoecidos, porque uma vida saudável é uma vida que começa, uma igreja saudável é uma igreja que começa e não para de crescer. Quando eu falo igreja, eu não falo desse prédio, eu estou falando da comunidade. O teu grupo familiar, ele foi chamado para frutificar. Tem uma chamada de Jesus para ele multiplicar sobre a terra, amém, amado? É lógico que não se despreza a qualidade da semente, a qualidade do ramo, né? Papai limpa os ramos para dar mais fruto. Então, cada grupo familiar, nenhuma igreja foi chamada para ficar ali, sabe, retida, na zona de conforto. A igreja não foi chamada para ficar como ela foi encontrada. Nós não fomos salvos para ficarmos como nós fomos encontrados. Ele nos chama do jeito que nós estamos. E olha, amado, eu estava muito mal. Eu não sei quanto a você, mas eu estava muito mal quando o Pai estendeu a mão para mim. Né? Tem uma música legal, né? Como é que é? Quando ele estendeu a sua mão. Pastor Daniel tinha que estar aqui, que a voz dele é do Valdir Soriano. Parceiro. Como é que é essa música? Eu era pobre. Sem Deus, sem Deus. Eu era pobre, porque eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mal pra caramba mesmo. Cara, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, tá mal pra caramba. Não é verdade? Tá muito mal. Foi assim que ele nos encontrou. E eu não sei você, mas ele me encontrou muito mal, né? Você assim, tem esse mesmo testemunho para dar? Jesus te achou com benzão ou te achou mal? Me achou mal, Jesus me achou mal. Quem Jesus achou mal? Ele levanta a mão, Jesus me achou mal, Ele nos achou mal, mas ele não, do jeito que ele nos achou, ele jamais vai deixar a gente desse jeito. É impressionante como Deus, o Pai, ele não é um Deus estático, ele é um Deus que não para de se movimentar. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora. Amém, amado? Meu Pai trabalha, não para de trabalhar. E eu gosto do texto que diz: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo. Vê se o texto dá uma ideia de movimento. Ele não está parado, não. A gente é que para, mas ele não para. Amém? Ele não para, ele começou uma obra e está aperfeiçoando em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós queremos tirar desse texto aqui é a seguinte coisa: há na igreja um espírito de imoralidade grave. Há nessa comunidade que cresce, que é uma bênção. Olha que interessante, pensa nisso, irmão. Um espírito de imoralidade. O que isso aqui está querendo dizer? Essa mulher e esse espírito, esse comportamento foi divulgado a partir de uma mulher
que Jesus chama de Jezabel, que não se sabe se esse era o nome dela, ou se está querendo simbolizar, fazendo referência à rainha do norte dos tempos do profeta Elias, que a mulher foi usada pelo diabo, e o nome dela ficou ela fez coisas tão terríveis que o nome dela ficou marcado deu nome a um espírito, deu nome a um demônio, sabe, irmão? Então, estava aqui, não aquela mulher dos tempos de Elias, mas uma outra mulher que operava debaixo do mesmo espírito que um dia assolou o povo de Israel. E estava operando naquela igreja. Esse espírito, ele começa a difundir imoralidades sexuais. E outra coisa que essa mulher estava ensinando ali era sacrifício a outros ídolos, idolatria. Então, olha, primeira coisa, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava bombando, uma igreja que estava, assim, sabe, de vento em popa. É assim que Jesus abre falando dessa igreja, mas ao mesmo tempo está acontecendo uma grave imoralidade ali dentro, a partir de uma mulher que estava ensinando que isso não representava nenhum problema para os crentes, não representava nada grave nessa comunidade. Então, eu não quero entrar em detalhes quanto a isso, não é o tema da mensagem, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso aqui está apontando para o tipo de ataque sofrido naquela igreja. Aquela igreja sofria este tipo de ataque. Não há menção de que toda a igreja sofre esse tipo de ataque. Você me entende? Diga amém. Mas esta estava sofrendo este tipo de ataque. Então veja, uma igreja abençoada. Talvez se você olhasse, se você chegasse nessa comunidade, pensa comigo, mano, reflita isso comigo. Chegasse nessa comunidade, aí, grupo familiar, eu estou com uma mania, quase falei grupo de vida de novo. Você que está com essa nostalgia, final de ano, né? Quase falei de novo. Aí, você chega, grupo familiar, você vai lá no grupo familiar daquela igreja, aí tu vai no grupo da Jezabel. Você ia dizer, que igreja é essa? Não é verdade? Porque o ângulo que você estaria enxergando essa igreja era um ângulo, não era a totalidade da igreja. Você me entende? Diga amém. Não era o que a igreja era de fato. Esse era um problema que a igreja carregava, era um problema em que a igreja estava sob esse ataque, com este problema, sob esse espírito. E Jesus ele não esconde isso, ele dá uma mensagem para o anjo dessa igreja, falando: olha, vocês estão com um problema grave, vocês estão tolerando Jezabel. Alguns aí estão tolerando Jezabel. Estou dando tempo para se arrepender, mas ela não quer, e o pior, essa mulher não quer mudar. Ela está na igreja, ela influencia, ela dá a ideia de que qual é o problema, nada a ver, né? E o Espírito Santo está falando à igreja, mas Jesus já olhou, já esquadrinhou o fígado e o coração e já viu: essa mulher não quer mudar. Olha que problema difícil, cara. Uma igreja abençoada, mas que carregava um problema muito complicado. E estava operando naquela igreja um espírito de impiedade. Impiedade. Quero deixar claro que eu não estou falando aqui como se fosse a nossa igreja, amém? Nós estamos tirando uma lição disso aqui para dizer o que eu quero dizer no ponto 3 aqui dessa mensagem. Jesus diz para essa igreja: outra carga não vou dar a vocês. Eu lembrei desse texto. Ou não vou dar a vocês outra carga. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque essa carga é muito pesada. Lutar com esse espírito não é fácil. Jesus está reconhecendo, Jesus está falando: olha, não vou dar mais outra carga a vocês, porque essa carga não é fácil. E eu percebo, olhando para as igrejas da Ásia, que cada igreja tem a sua carga, cada igreja tem o seu problema, cada igreja carrega um jugo que Jesus permite. Mas meu pai, Jesus não podia vir acabar com essa mulher, estrangular essa mulher, jogar onde Jesus está operando. Percebe no texto? Estou dando um tempo para se arrepender. Mas olha quantas pessoas não estão sendo influenciadas por essa mulher e por esse espírito. O que me chama a atenção nesse texto, querido, é que, em primeiro lugar, o Projeto Vida Nova Minópolis tem a sua carga.
E a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Precisamos estar discernindo isso o tempo todo. Estamos fazendo 14 anos. E nós não somos outra igreja, nós somos a igreja que o Senhor levantou. Nós somos uma igreja que tem uma característica e que Jesus percebe algumas coisas no nosso meio, e Jesus tem nos dado graça, tem nos dado tempo para arrependimentos. Alguns ouviram, outros não ouviram. Muita gente passou por esse lugar nesses 14 anos. Alguns começaram junto conosco e já não estão mais aqui. Alguns que começaram ou que passaram aqui nesse lugar já não estão mais, mas apesar de não estar, alguns continuaram, estão florescendo, e outros já nem se sabe mais, não se conta sobre a terra. Fato é que existe em cada, parece que em cada localidade, e essa é uma localidade, Tiatira, um encargo, uma carga que Deus permite. Jesus não está cego quanto aos problemas daquela igreja. Outra coisa que eu percebo, amado, olhando para esse texto, é que, querido, a nossa vida ela é uma batalha espiritual. Igreja guerreira nas regiões celestiais. Não é fácil, querido. Olha para mim aqui. Não é fácil. A nossa vida não é uma vida natural. Quando nos dá cansaço, quando nos dá desânimo, quando ficamos atormentados assim, meio sem entender alguma coisa, quando estamos passando pressão, quando começamos a ficar muito pessimistas, parece que a gente só quer enxergar o lado ruim da igreja ou daquela comunidade. Isso tudo pode ter uma ação espiritual. Jesus está dizendo aqui que aquela igreja está sob o impacto de uma batalha espiritual. A nossa vida não é natural, nós não estamos num clube. O apóstolo Ezequiel, nosso pastor, ele fala uma coisa muito interessante. Nós não estamos num playground, nós estamos num campo de batalha. Enquanto Jesus não voltar, a nossa vida é batalha. Nós não alcançaremos um paraíso social na terra como querem os comunistas. Você me entende, diga amém? Amém. Nós não vamos ter aqui na terra um tempo assim, uau, não vai ter, amado. O Pai pode nos dar um descanso, pode nos dar um tempo de refrigério. Outro dia mesmo eu estava orando, Senhor, passando tanta luta assim, como pastor, como líder, e aquela luta sintomática, aquela luta pontual, a mesma coisa. Eu falei assim, papai, deixa eu dar uma descansada, e eu estou nesse descanso. Nesse que eu pedi, ele me deu um descanso. Então é interessante percebermos, amado, que o que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém. Veja, se as portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja tem uma postura de ir até as portas do inferno e arrebentar com ela. A igreja é uma igreja atuante, é uma igreja atenta, é uma igreja que não fica ali achando que está no playground. É uma igreja que tem uma postura de batalha. Toda igreja tem a sua batalha espiritual. Não se engane. Você pode estar diante de uma igreja tremenda, pega uma igreja fera, pega lá em Irajá, tem a sua batalha espiritual. E quem já foi de lá, a gente sabe como é impressionante. Tem uma carga diferente sobre Irajá, assim como tem uma carga sobre nós. Os que estão mais envolvidos na intercessão, na oração, no trabalho, na escala de serviço, estão mais inteirados assim, no dia a dia do serviço da igreja, percebem. E se ainda não perceberam, olhem que vocês não perceberam. Como é que é o mesmo espírito que a gente luta desde que colocamos os pés nesse lugar. Alguns percebem, ficam atentos e lutam. Outros ficam confundidos e talvez totalmente tomados por essa luta, cedem a essa atuação. Então, o projeto Vida Nova de Nilópolis, a igreja que tem cara de leão, uma igreja que está crescendo, mas que tem
Você que Deus plantou nesse lugar, fique atento, porque você faz parte de um exército que o Pai permite que a gente lute juntos a mesma luta. Existe uma luta que é individual, sabe, de cada um, mas existe uma luta comum de todos nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, cada comunidade tem a sua carga. É claro que a gente pode pegar isso numa dimensão, num universo menor. A gente pode entender, sabe o que a partir dessa escritura aqui, desse texto? Que cada família tem a sua carga. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. E não é isso? Passa a observar como é que cada família tem a sua carga. Cada família está passando por uma situação. Às vezes é uma coisa pontual. Caramba, que dificuldade, aquilo ali é difícil resolver. E às vezes não vai resolver, sabe por quê? Eu vou ter que aprender a lidar com aquela realidade. E um guerreiro, querido, entende isso. Um menino, quando olha para isso, desiste de lutar e vai resmungar. Um guerreiro entende, se o Senhor não quer mudar, não importa, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Esse é um guerreiro. Guerreiro. A gente pode pegar a mesma palavra e aplicar na nossa vida, mas como nós estamos no aniversário, a gente vai falar da nossa igreja, porque é aqui onde a gente se alimenta semanalmente, amém, amado? Semanalmente desse púlpito saem palavras, sai o Evangelho. E vou dizer uma coisa aos irmãos: olha, essa igreja é uma igreja linda, uma igreja abençoada, uma igreja linda, uma igreja linda. Olha para o irmãozão que está do olha como é que ele é bonito. Mesmo feinho, ele é bonito. Uma vez, né? Porque é pela fé. Sabe por que eu digo que essa igreja é linda? Temos lutado na contramão de um sistema que tem aprisionado mentes e corações. Que sistema é esse? Um sistema religioso. Não sei se os irmãos já perceberam, já pararam para pensar. Nós não somos uma igreja, cada um tem a sua estratégia. Nós não somos uma igreja que usa de criatividade, de campanhas. A gente é uma igreja que prega a palavra. A gente é uma igreja que entende que a palavra vai operar e ela vai nos aperfeiçoar. Nós somos uma igreja que valorizamos a comunhão, porque entendemos que é na comunhão, é no esbarrar uns com os outros, que vai gerando a paciência, a tolerância, o suporte uns dos outros. Isso vai nos aperfeiçoando, fazendo com que a gente se pareça mais com Jesus. Graças ao Pai, graças ao Espírito Santo, que eu desde o início da minha caminhada, eu sempre percebi um movimento estranho no meio do corpo de Cristo. Que movimento é esse? Um movimento legalista ou um movimento que beira o paganismo, com o nome de Evangelho, não sendo Evangelho. Porque o movimento da Igreja de Cristo é um movimento pela fé e pela palavra, pela fé na palavra, pela operação do Espírito Santo, pela comunhão com o corpo de Cristo. Louva a Deus pela tua vida, porque você até aqui não precisou desses subterfúgios. Você tem aceitado o desafio do encorajamento da palavra nesse lugar, semana após semana. Você tem me aturado nesse lugar. Essa é a realidade. Você já começa a crescer quando me suporta aqui. E não tem nada mais prático e amoroso do que isso. Glória a Deus. Esses caras aqui que ficam filmando, ficam ali, aturando a gente, as nossas exigências, os diáconos, os obreiros, a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo em todo o tempo, é impossível. Tem algum pai que consegue agradar os filhos todo o tempo aqui? Tem alguma mãe que consegue agradar o tempo todo? Tem algum amigo que consegue agradar todos os amigos o tempo todo? Você não vai ter um pastor que vai conseguir te agradar o tempo todo. Você não vai ter um líder de grupo familiar que vai conseguir te agradar o tempo todo. E quando ele não te agrada, quando alguma coisa não sai do jeito que você imaginava, é a hora de você aproveitar para crescer.
para elaborar aquele negócio no teu coração e deixar o Espírito Santo falar contigo. Como o Diácono William falou aqui, o Espírito Santo falando com ele, minha graça te basta. E tem horas que Deus vai falar assim com a gente quer uma resposta e a voz dele vai vir assim, minha graça te basta. Eu já sabia disso. Nem sempre Ele vai responder tudo na nossa vida, mas Ele vai requerer que a gente confie na presença dEle. Glória a Deus. Então, o que me chama a atenção para concluir essa palavra, me chama muito a atenção, é que apesar desta carga pesada que a Bíblia, que Jesus está dizendo, não vou dar outra carga a vocês. Olha aqui para mim. Não vou dar outra carga a vocês. Essa igreja crescia em boas obras. No meio desse demônio desgraçado, a igreja não parava de crescer. Ou melhor, apesar de ter esse demônio no meio da comunidade de santos, de discípulos de Jesus, apesar da prostituição, da impiedade operando no meio da comunidade, a igreja não parava de crescer. Glória a Deus. Não importa o que o diabo tente fazer com o projeto Vida Nova de Nilópolis, não importa Jezabel, não importa como é que é o nome dos capirotos, não importa Nosferatu, não importa Sexus, não importa os tranca-rua, nossa rua não está trancada, a porta está aberta, o caminho não importa. Glória a Deus, não importa. Preto velho, tudo embora, profeta velho, não tem, a Bíblia está dizendo, não parava de crescer, eles cresciam em boa obra. O bobão é que ele fica olhando, a igreja está no filho, não vai para isso não, vai para Jesus, e vai salvar os irmãos, vai edificar os irmãos, e vamos continuar fazendo a obra que o Senhor nos chamou para fazer, que é salvação de almas. Temos um foco, diga assim, um foco. Fala, temos um foco. Salvação de almas, crescimento, boas obras e frutificação. É isso, essa é a nossa vida, essa é a nossa pegada, essa é a nossa chamada. E tudo que fazemos deve girar em torno disso. Ministério de música, o corpo diaconal, uma VIM, tudo que nós fazemos deve girar em torno de um único foco: salvar almas, vivermos uns com os outros em comunidade, para crescermos na palavra junto com os irmãos, boas obras uns aos outros, e termos uma vida então frutífera. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então não importa a má notícia, não importa quem foi embora, não importa quem chegou, importa que a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, e Ele sabe muito bem o que está fazendo para a igreja. Quem é líder dessa igreja, quem é pastor dessa igreja, não é pastor Sérgio Filho, é Jesus de Nazaré. Ele está olhando para nós e está falando, olha, vocês são uma bênção, mas eu tenho porém contra ti essas coisas aqui. E Ele está sempre dando um tempo para a gente se arrepender, e está sempre também deixando uma promessa para nós, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Aleluia. Um foco só. De manhã nós ministramos uma palavra aqui e percebemos a grandeza da graça de Deus sobre a nossa vida. Essa canção que nós estamos ministrando, eu não sei se os irmãos sentem essa música, me dá um choro, cara. De graça que eu recebi. Me dá uns tremeliques, já dá porque eu começo a lembrar toda essa jogada aqui. Tanto eu buscar ser aceito, pô, te dá sempre errado. Eu vou fazendo do meu jeito, aí eu me surpreendo com o amor dele, que me cerca, apesar dos meus erros. Aí me deixa mais constrangido, eu quero servir mais ainda a ele.
que vivem, mas Cristo vive em nos regenerar. Amém. Nós conhecemos de novo. Cada dia mais vivendo, cada dia mais. E nós não vamos parar de pregar esse Evangelho. É esse Evangelho que Paulo chama de o Evangelho de Deus, revelado na pessoa do Filho Jesus. Nós vamos continuar pregando sobre o novo nascimento, sobre o caráter de Cristo. Esses são os temas que a igreja Projeto Vida Nova não vai parar de pregar. Aleluia. Os modismos podem vir, os ventos de doutrina podem acontecer. Jesus fala que as profundezas de Satanás parecia que haviam homens que se intitulavam mestres, mas eram baitas hereges que estavam arrastando pessoas com falsos ensinos. Nós vamos continuar na simplicidade do amor de Deus, pregando o Evangelho, frustrando ou não aqueles que esperam alguma coisa além disso. O que Deus tem para nós chama-se Jesus, o Senhor da glória. Jesus é tudo para nós. Tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para você, para a igreja nesses 14 anos. Uma igreja que cresce apesar de. Não fica assim, mas não, que é demônio. Tem coisa que acontece aqui que é diabo mesmo, é carne mesmo. Mas isso não impede que a igreja cresça. Amém? Glória a Deus. Nós temos um vídeo para passar, depois nós vamos orar. Depois do vídeo do Ministério de Música pode subir e vamos orar. Em nome de Jesus. Tudo certinho, Carol? Beleza, vamos lá.